Então, pessoal, as articulações sinoviais, como estão representadas aqui no nosso, como ela está representada aqui no nosso quadro, né? Ela possui as 4 características que a gente já comentou em outro vídeo, que são cápsula articular, cavidade articular, líquido sinovial e cartilagem articular. Aqui está a representação dessas estruturas que a gente comentou, né? Está aqui a cápsula fibrosa, que é a parte externa da cápsula, a parte interna da cápsula, que é a membrana sinovial. Isso tudo, como vocês viram, é a cápsula articular. Só que a cápsula tem 2 folhetos, um folheto externo, que é a cápsula fibrosa, e um folheto interno, que é a membrana sinovial. Nós comentamos que a membrana sinovial produz o líquido sinovial, que nutre a cartilagem articular. Líquido esse que preenche aquela cavidade, fica preenchendo a cavidade articular que está aqui. Certo? Tudo bem? Nós já falamos sobre isso. Agora, nós vamos classificar... vou mostrar para vocês que as articulações sinoviais elas podem ser classificadas morfologicamente. Tá? Então, aqui rapidinho, a gente pode montar isso para vocês aqui, dependendo da forma. Eu apaguei um pouquinho aqui, mas dá para dar uma consertada. A classificação morfológica, como vocês já sabem, quando a gente fala de morfológico, a gente está tratando do aspecto da forma, né? Da forma da articulação. Bom, então por isso que existe uma classificação. E a articulação das articulações sinoviais são, de acordo com o aspecto morfológico, elas podem ser plana, pode ser gínglimo, pode ser 3, trocoide, pode ser celar, pode ser condilar, pode ser esferoide. Tá? Bom, essa classificação vem de encontro ao aspecto morfológico da superfície. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma superfície, tá vendo? Essa superfície. Quando a superfície for plana, então, por exemplo, vamos dar a superfície plana. A gente já fez um esqueminha mais ou menos assim para você. Então, se você pegar um osso assim e pegar um outro osso assim, ó, tá vendo que eu tenho uma superfície aqui e uma aqui, tá vendo? Tá vendo que a superfície aqui é plana? Então, o que vai ter aqui nesse meio? Eu vou fazer maior, porque eu estou achando que eu estou fazendo muito pequenininho. Vou fazer um pouquinho maior. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho uma superfície plana, opa, é plana mesmo, com outra superfície plana. Pronto. Ó, uma superfície plana. Só que essa articulação, você lembra que ela vai ter, vou botar em preto aqui agora, ela vai ter uma cápsula, ela vai ter, portanto, uma cavidade, vai ter líquido, tá ali dentro preenchendo a cavidade, vai ter a cartilagem, que a gente sempre falou. Então, quando a superfície que está se articulando for plana, tá aqui o aspecto morfológico de uma articulação sinovial do tipo plana. Tá? Onde é que você acha esse tipo de articulação, professor? Você acha isso, um exemplo aqui, ó, é a articulação entre os ossos do carpo. Os ossinhos do carpo na mão, que fica nessa regiãozinha aqui. Lá no pé, o tarso, a mesma coisa. A articulação entre os ossos do carpo e do tarso são sinoviais tipo plana, classificando, né? A articulação sacroilíaca também pode ser classificada dessa mesma maneira, tá? Como plana, tá? Você vai ter plana também ali entre o osso do joelhinho, a patela e o fêmur. A femoropatelar, entre o fêmur e a patela, são exemplos de articulação sinoviais do tipo plana. Tem gínglimo, quando a superfície articular, as duas superfícies parecem um carretelzinho. Imagina isso há um tempo atrás sendo estudado, sem muito recurso, eles tinham que associar, né,
com algum aspecto anatômico, algum aspecto de forma, porque é morfologia. Então eles achavam que, por exemplo, a articulação gínglimo, que ocorre entre as falanges, tanto dos dedos da mão quanto dos dedos do pé, as interfalangianas, elas têm um formatozinho, parece um carretel, tá? Como ela parece um carretel, eu vou chamar ela de gínglimo. Então a articulação interfalangiana é gínglimo, tá? Um outro exemplo de gínglimo, você pode pegar aqui a articulação húmero radial e húmero ulnar, que estão na região do cotovelo, também são exemplos de gínglimo, tá? São articulações sinoviais do tipo gínglimo. Trocoide, um exemplo de articulação trocoide é a articulação radio-ulnar proximal. A trocoide é bem legal porque ela tem uma estrutura assim, ó, uma estrutura arredondada, assim, onde se encaixa um osso, aí esse osso fica assim, ó, rodando assim, sabe? É bem interessante quando um anel ósseo gira num processo ósseo, sabe? Então essa é um exemplo de trocoide. Então a articulação radioulnar, ulna, a radioulnar proximal, a radioulnar distal está aqui. Um exemplo para vocês então de trocoide, radioulnar proximal é assim. A articulação também atlantoaxial, entre o atlas e o axis na coluna vertebral, a primeira e a segunda vértebra da coluna vertebral, lá na região cervical, também é exemplo de trocoide, tá? Depois vem a celar. Na verdade aqui eu poderia ter colocado a condilar primeiro. Vamos botar a condilar primeiro. A condilar, o exemplo de condilar é essa daqui, ó. Articulação radiocárpica, quando a superfície articular tem a forma elíptica, ela tem uma forma assim, ó. Então aqui tem um osso e aqui tem outro osso. Tá vendo que tem uma forma elíptica? Aqui também vai ter, não esquece, é uma articulação sinovial. Então vai ter cápsula, vai ter cavidade, vai ter líquido e tal. Então, um exemplo de articulação condilar é a radiocárpica, que acontece entre os ossos. O osso rádio, que está aqui, com os ossos do carpo, articulação radiocárpica, tá? Uma outra articulação que tem aqui é a celar. Essa aqui é quando o côncavo encontra o convexo. Então, deixa eu pegar aqui para você. O côncavo encontra o convexo, assim, tá? O exemplo de articulação celar é essa daqui, carpo metacárpica do polegar. Então, entre o carpo e o metacarpo, que está para o polegar, a articulação carpo-metacárpica, que está para o polegar. Ela é a articulação sinovial celar, tá? E a esferoide é uma articulação sinovial onde uma superfície em forma de esfera, fazer assim, ó, isso aqui, uma superfície em forma de esfera, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, vou revestir com a cartilagem, cadê? Deixa eu pegar aqui meus canetões aqui, ó, vou revestir com a cartilagem, vou revestir toda a cabeça, ó, toda essa região esférica, tem a cartilagemzinha, bem certinha a cartilagem aqui, tá? Preenche todo esse espaço, todo ele, tá? Assim. Aí, quando essa superfície em forma de esfera, ela vai receber uma superfície na forma de um receptáculo, onde ela se encaixa perfeitamente, assim, ó. Ó, fazer um osso aqui, osso assim, tá? Então, por exemplo, isso aqui tudo é um osso, tá? Por exemplo, aqui vocês vão ver o osso do quadril. O osso do quadril. E esse aqui é a cabeça do fêmur, o fêmur. Ela é bem redondinha a cabeça dela, que se encaixa nesse receptáculo que fica oco. Então, quando uma cabeça se encaixa num receptáculo oco, quando uma superfície em forma de esfera encaixa no receptáculo osso, ela é esferoide. Não preciso dizer por quê. Esferoide. Então, dependendo da morfologia, da
forma das superfícies que estão se articulando, ela vai ter uma nomenclatura, tá? Aí você vai dar uma olhada nisso com bastante cuidado e você vai entender exatamente por que tem esses nomes, tá legal? Tudo bem, gente? Então essas aqui seriam, eu nem coloquei no quadro, aqui ó. Essas articulações sinoviais que eu coloquei aqui, essa aqui é uma classificação morfológica. Então, essa classificação morfológica é plana, gínimo, trocoide, selar, condilar e esferoide, tá? Então, professor, você não falou o exemplo de esferoide. Muito simples. Aqui, ó, o húmero que se encaixa na escápula. Então, escápulo humeral. Aqui na região do quadril, você vai ver aqui que tem o osso do quadril que se articula com o fêmur. Vamos pegar aqui essa região aqui que se articula com o fêmur é chamado acetábulo. Então pode ser acetábulo femoral ou coxofemoral ou articulação do quadril aqui. E essa daqui, a articulação do ombro, que é a mais conhecida, mas também pode ser escápulo humeral ou glenohumeral. Tudo bem, pessoal? É isso aí. As articulações sinoviais. Normalmente essas articulações sinoviais ainda são preenchidas por outras características, tá? Por exemplo, eu posso ter ligamentos que ajudam a estabilizar a articulação, eu posso botar ligamento por dentro, vou pegar um ligamento aqui, ó, vou ligar um ligamento daqui para cá por dentro. Por exemplo, se esse aqui fosse o joelho, eu poderia chamar de ligamento cruzado, porque eles cruzam mesmo assim, ó. Ligamento cruzado. Aí tem um que é anterior, tem outro que é posterior. Tem ligamentos que podem estar na lateral aqui, ó, estabilizando para os dois ossos não perderem o contato, né? Então, os ligamentos, eles ligam osso a osso e ajudam a estabilizar a articulação, para não deixar perder a relação. Normalmente, por isso que você vê, quando a pessoa tem lesão nos ligamentos, essas articulações elas podem ficar instáveis. Porque um dos objetivos desses ligamentos é estabilizar a articulação, colocar o osso direitinho, a superfície articular para outra superfície. Se um ligamento romper, ela pode apresentar um movimento que não deve e perder a relação anatômica, por exemplo. Lesões ligamentares provocam instabilidade e podem levar à luxação, à subluxação, depois a gente vai ver isso mais para frente, que são perdas parciais ou perda total da relação anatômica de uma estrutura óssea em relação a outra, aquelas estruturas que estão se articulando. Tá legal? Então é isso, pessoal. Por enquanto, tem mais coisa? Claro que tem, Deus o livre, né? Você vai ver que tem articulações, que tem discos, que tem meniscos, né? Uma coisa de cada vez. Para o momento, isso aqui está muito bom. Tá legal? É isso aí, pessoal.